Boa noite a todos. Conforme sabem, esta gravação tem por objetivo esclarecer o procedimento que vocês devem seguir para a inserção da carta topográfica no arquivo AutoCAD e a configuração da carta para a escala 1:1 em relação à carta topográfica física. Em outras palavras, estamos a dizer que queremos que o arquivo que esteja em AutoCAD seja correspondente à carta física. Se vocês estiverem a medir 1 centímetro numa certa direção, no AutoCAD seja igualzinho a medir esse 1 centímetro nessa mesma direção na carta física. Então este vídeo vai ter duas partes. A primeira é a importação da carta para o AutoCAD. Vamos dividir isto em passos, que é, primeiro, vamos abrir o arquivo AutoCAD e configurar este artigo novo para a recepção da carta. Segundo, a importação do documento propriamente dita. E terceiro, a verificação das medidas. E quarto, o ajuste da escala. Em relação à verificação das medidas, dizer que nós temos como medidas de referência para a carta física. A carta física tem 119 centímetros no seu lado maior e 92 centímetros no seu lado menor. Em outras palavras, estamos a dizer que quem tem a carta física pode confirmar as medidas. Estamos a dizer que daqui para aqui são 119 centímetros e daqui para este outro canto aqui em baixo são 92 centímetros. Para não levarmos mais tempo, vamos então começar com o processo de importação. Para todos que já instalaram o AutoCAD, ao abrir, deparam-se com uma tela inicial similar a esta. Eu tenho aqui nos documentos recentes alguns arquivos porque já vim a trabalhar com o AutoCAD, mas quem não vem trabalhar muito provavelmente não tem nada aqui. Então vamos iniciar um novo desenho. Vamos aqui iniciar. Referi que a minha versão do AutoCAD é 2015, mas penso que desde 2014 em diante os comandos e os princípios básicos é tudo similar. Pode ser que para as versões que alguns de vocês estão a usar, talvez as anteriores ao 2015, venham já com este ambiente de trabalho, o nosso Model Space, em 2D. Mas penso que a grande maioria encontrará ele assim em 3D. Então, a primeira etapa aqui, esta que eu chamei de configurar o AutoCAD para a recepção da carta, vai ser a alteração disto. Vamos ter que alterar isto de forma a que tenhamos o Model Space em 2D com eixo de X e Y. E nós queremos, para que nos facilite a vida depois, as nossas coordenadas de referência serão Y para cima e X assim. Então todos temos que buscar trabalhar com o sistema de coordenadas assim. Voltando aqui para o AutoCAD, então a primeira coisa que nós temos que fazer é aqui tentar ter esta vista, ver assim de cima, onde o Y vai ser para cima e o X vai ser. Então este cubo aqui é que controla esta visualização. O que eu quero é a vista de cima, então eu vou clicar aqui sobre o topo, só que ele fez-me isto. Agora eu preciso girar de forma a ter o Y em cima e o X em baixo.
Então eu vou tentando. Para mim isto não tem muita ciência, então eu vou tentando. Não, ele virou, então eu volto. Então ele vira, eu volto, ainda não é o que eu quero. Ok, aqui eu estou a rodar em torno do Z. Então é exatamente isto. Vocês podem ir tentando até sair o que vocês querem. A visão em 2D com o eixo de x e y. Uma vez ajustado isto, vocês podem vir aqui para o View e mudar a visão do Realistic 3D para 2D. E vocês viram a diferença. Este Realistic traz esta terceira dimensão. O 2D não, é este. Então em View, aqui nessas opções Visual Style, trocamos para 2D. Quem não tiver esta aba View, depois tem que pesquisar como habilitar o View, mas eu acredito que todos vão ter. Ok, nós já temos aqui uma parte, né, da nossa etapa de pré-configuração para poder receber a carta. Já estamos a trabalhar em 2D. Agora, o que nós precisamos é garantir que... mas antes deste passo, pode ser que para alguns de vocês este ambiente de trabalho apareça numa cor mais clara, ou numa cor que depois não vai ser assim tão fácil de trabalhar juntamente com a carta, as cores vão chocar. Então, para alterar a cor aqui do background, vocês vêm para este A aqui, esta seta, neste A do AutoCAD, e aqui embaixo, Options. Então, abre esta janela, e aqui em Display, vocês têm Colors. E aqui em Colors, tem aqui 2Ds, Model Space, Uniform Background. Então vocês podem trocar para a cor que melhor vos convém. Então tem aqui o Apply and Close, Apply, OK. Então isto mudou, né? No meu caso particular, eu acho melhor voltar a trabalhar com o background de uma cor mais escura. Então eu volto para aqui e voltarei a colocar o preto, mas vocês podem colocar a cor que vos convém. Então, tendo aqui o background preparado e o AutoCAD em 2D, vamos agora garantir que a unidade de medida do trabalho aqui neste nosso ambiente, neste nosso ficheiro, é realmente centímetro, porque nós estamos a trabalhar na carta em centímetros. Então, vamos habilitar o comando Units. Vocês podem digitar o N, apareceu aqui, Units, o N e dar Enter. Então vai abrir esta janela. Nesta janela vocês configuram as medidas. Aqui a extensão, o comprimento vai ser dado na forma decimal, sim, é a padrão. Se vocês forem a mudar, aparece aqui o modelo. Então o ideal é decimal, o número de casas decimais, a precisão, vocês podem pôr duas ou uma casa decimal. Uma casa decimal para centímetros está bom. Ângulo, decimal degrees, sim, é o que nós vamos usar. Precisão, aqui vocês podem habilitar essa opção, né? É sentido horário, sentido do relógio. Então aqui Insertion Scale, vocês trocam de polegadas para centímetros. Então com isto alterado, aqui vocês mantêm, aqui não precisam alterar. Então com esta configuração de medidas aqui alterada, vocês colocam OK
E está. Então, antes que nos esqueçamos, temos que gravar o nosso ficheiro, senão perdemos, né? Então eu vou gravar aqui. Vocês podem gravar onde julgar é melhor. Eu, por defeito, é gravado em DWG, num formato que a partir do AutoCAD 2013 para a frente consegue-se ler, mas vocês podem trocar aqui a opção de colocar em formatos que versões mais antigas do software conseguem ler, mas não é o caso, não é necessário, então eu vou chamar aqui planta projeto vias de comunicação. Então vou aqui fazer o save. Ok, já tenho o meu ambiente preparado e pré-configurado. Então vamos dizer que este 1.1 está completo. Agora vamos importar o documento PDF. É importante que vocês tenham baixado a carta em PDF e saibam onde ela está no vosso computador. Então, para poder importar a carta ou um documento qualquer em PDF, vocês digitam o comando PDF attach, este que surge. Então, vocês digitam, podem clicar sobre ele, digitar até o fim e dar Enter. Então abre esta janela que me leva para a pesquisa do local onde está o meu documento. E o meu documento está aqui, carta topográfica vias. Então eu abro e ele me dá aqui esta opção. Vocês não precisam alterar nada, vocês clicam em OK. Então a seguir vocês têm que prestar atenção ao que o programa vos diz. Specify Insertion Point. Então vocês têm que especificar o ponto de inserção. Então vocês podem clicar em algum lugar, algures. Agora vocês têm que especificar o fator de escala. Eu recomendo que vocês deixem um 1 só. Vocês podem digitar 1 e dar Enter. Então está aqui a nossa carta. Então é um ficheiro como este, que para quem baixou o documento que eu anexei no Phoenix, vocês encontraram. Agora teremos que passar para a próxima etapa, que é a verificação das medidas. Conforme eu expliquei anteriormente, o ficheiro está configurado para centímetros. Então, com a carta inserida, podemos tirar as medidas para verificar se estão de acordo com as medidas do documento em formato físico. Para tal, vamos para Home, esta régua que faz a medição dos valores lineares, e vocês escolhem uma medida de referência, na verdade, não precisam usar as duas. Tem aqui o lado maior e tem aqui o lado menor, então basta usar uma delas. Podemos usar como medida de referência o lado maior, tanto faz se em cima ou em baixo. Então vamos tirar aqui a medida e aqui diz que temos 11 centímetros e deste lado 8,5 centímetros, então é muito menos que o valor da carta real. Então, uma vez que a verificação das medidas não fechou, temos que fazer o ajuste de escala. Este ajuste de escala é feito usando o comando Scale. Então vamos fazer o reajuste da carta usando uma certa referência. Em outras palavras, vamos pegar uma medida que nós sabemos quanto deve ser
na realidade e usar ela como base para ajustar a imagem inteira. Então, o comando de escala ativa-se pelo shortcut ou pelo atalho SC. Este SC de Scale. Então aparece aqui, vocês dão Enter. Então aqui a barra de comando vos diz para selecionar o objeto. Vocês selecionam o objeto e dão Enter. Diz para especificar o ponto base. Uma vez que eu quero usar como referência a medida do lado maior, aqui em baixo, eu vou especificar como ponto base este. Então agora me pede especificar o fator de escala ou se eu vou me basear em cópia ou referência. Então eu quero referência, eu digito o R. Digito R, Enter. Então me pede a medida da referência. Eu não vou digitar, eu vou selecionar o ponto de início e o ponto de fim da referência. Então ele pegou e agora ele me pergunta qual deve ser a nova medida deste segmento aqui que eu selecionei. Então eu digito 119 conforme está lá no nosso rascunho e dou Enter. E ele aqui ajusta o desenho à escala. Porque o documento cresceu, eu perdi a visão. Então eu posso fazer um zoom para poder ter a visão da tela inteira, que é o comando Z, e posso fazer Center. Desculpa, zoom ou ZA, que é o zoom ou para poder verificar a tela inteira. Então agora eu posso voltar a fazer a verificação da medida. Tenho aqui 119 e tenho 92. 119 deste lado, 92 deste lado. Então o documento está a escala 1 por 1. Vocês podem a partir daqui trabalhar em cima deste documento. Voltam a gravar e podem proceder com o desenho do traçado. A outra dúvida que surgiu, indo agora para o último ponto, foi em relação a quem já havia iniciado o seu traçado. Está mal escrito, mas enfim, quem já havia iniciado o seu traçado usando o ArchiCAD. Eu já criei um ficheiro aqui para servir de modelo, onde fiz a importação da carta e fiz aqui um desenho. Então vamos imaginar que vocês já tenham avançado nesse sentido e tenham isto gravado. Como é que vocês procedem para tornar isto um ficheiro AutoCAD? Vocês vão fazer um Save As desse documento em formato DWG, que é o formato que o AutoCAD consegue ler. Fazer o Save As. Então, podem manter o nome, ou até eu posso acrescentar aqui ArchiCAD. E aqui, ao invés do PLN, que é o formato padrão do ArchiCAD, vão passar isto para ou DXF ou DWG. Pode ser DWG para edição futura. Podem deixar esta opção por defeito e trocam aqui e fazem o guardar. Então, uma vez guardado aquele ficheiro, vocês podem abri-lo como um ficheiro AutoCAD. Eu vou aqui para o local onde está guardado aquele ficheiro. Está aqui, planta da estrada via João ArchiCAD. Então eu vou abrir ele em formato
Eu vou abrir ele. Então aqui está. Ele abriu aqui em AutoCAD com os elementos que eu tinha lá daquele lado. As minhas linhas. Enfim, vocês conseguem encontrar aqui tudo o que vocês tinham daquele lado. Então, a minha recomendação é que quando vocês forem a importar, que vocês tirem estas referências, estes elevations aqui do ArchiCAD, para eles não atrapalharem. E uma vez isto aberto em AutoCAD, vocês podem seguir o mesmo procedimento de verificação das medidas. Antes do procedimento de verificação de medidas, podemos fazer o UN para ajustar as unidades. Então, decimal, uma casa, e aqui ao invés de milímetros vamos usar centímetros. Generic. Então vocês fazem esta configuração das unidades. Podemos aqui vir para as definições gerais do AutoCAD. Ok, está tudo bem aqui. Então, agora que temos as medidas em centímetros, vamos aqui fazer a verificação e ainda assim não está de acordo. Então acho melhor selecionem tudo, incluindo o desenho, tudo mesmo. E vamos tentar fazer aqui um move, fazer isto aqui do lado. Então vamos agora aplicar a escala para poder ter o desenho no tamanho da carta real. Ativamos o comando SC de Scale. Aqui temos que selecionar tudo, carta e tudo o que já foi desenhado na carta. Então vamos dar aqui o Enter, especificar o ponto base. Deixa eu ver essas minhas opções aqui de Snap. Ok, especificar o ponto base, fator de escala, R de referência, especificar a medida, e a nova medida 119. Enter. Então neste caso diminuiu, porque estava enorme. E eu tenho inclusive o meu traçado aqui à escala. Então era isto que eu queria compartilhar convosco, que é o procedimento para poder ter a carta à escala real, quer para quem começa do zero no AutoCAD, quer para quem já começou no ArchiCAD e quer passar para o AutoCAD para não perder todo o avanço que teve até o momento. Dúvidas e outros aspectos discutimos no WhatsApp.